Aleluia! Glórias a Deus. Amém, irmãos? Que bom estar com vocês mais uma vez aqui nessa tribuna, aqui nesse púlpito, nesse altar. Sou o pastor Wilder, muito feliz de tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias, no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha família, irmãos. Sempre haverá um sorriso nos meus lábios, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Amém ou não amém? Irmãos, hoje pela manhã estivemos aqui falando um pouco de Jesus. Falávamos sobre Abacuque, capítulo 2, no verso 4, parte B do versículo, que tem uma frase célebre: o justo viverá pela fé. E demos o tema para esta mensagem logo pela manhã: uma vida de fé. E aí, irmãos, nós debatemos, compartilhamos e falamos que a primícia da Bíblia, que quando um termo, uma frase ou algo é mencionado pela primeira vez, se torna uma chave para interpretações futuras. Nós falamos também sobre a lei da primeira menção. Essa frase célebre, o justo viverá pela fé, a primeira vez que ela é mencionada é no livro de Abacuque, capítulo 2, no verso 4, na parte B desse versículo. Aprendemos também hoje, logo pela manhã, que a mensagem de Abacuque nos ensina a confiar em Deus completamente, independente das circunstâncias externas. Vimos que Abacuque, capítulo 1, ele fica sabendo que o reino de Judá iria ser conquistado pelos caldeus, pelos babilônicos. E Abacuque, ele vai questionar a Deus diante da circunstância ao qual ele estava vivendo naquele momento. Abacuque, capítulo 2, nós aprendemos também que o Senhor vai lembrar a Abacuque que os planos dele, o plano de Deus, pastora Marcela, ainda não tinha terminado sobre o povo de Deus. E pede para que Abacuque escrevesse a visão, e nós baseamos a mensagem no capítulo 2, no verso 4, parte B. No capítulo 3 de Abacuque temos aquela canção maravilhosa, do verso 17, que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, ele vai continuar dizendo, e no final de tudo ele vai dizer: eu me alegrarei no Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? O livro vai começar, irmãos, e nós aprendemos pela manhã, que Abacuque começa no capítulo 1 questionando. Nós falávamos sobre isso. E aí Abacuque, ele vai questionar a Deus por tantos os percalços, pelos desafios, por tudo aquilo que o povo estava vivendo, tornando-se cativo aos caldeus, os babilônicos naquela época. A palavra célebre, o justo viverá pela fé, ela também citada por 3 vezes no Novo Testamento. Paulo cita aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, onde ele vai enfatizar a ideia da justiça pela fé, tanto para os judeus quanto para os gentios. Em Gálatas também, essa célebre frase vai ser escrita no capítulo 3, no verso 11, onde lemos a evidência que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Paulo vai enfatizar a Gálatas no capítulo 3, no verso 11, irmãos, que nós somos justificados diante de Deus, mediante a fé. E aí também, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, essa célebre frase que norteou a nossa mensagem pela manhã, também vai ser citada, irmã Beth. O justo viverá pela fé. E desta forma, em Hebreus, nos faz entender, pastora, que a soberania de Deus não vai anular a nossa responsabilidade de crer. Eu posso ouvir um amém essa noite? Amém. E aí falávamos também pela manhã que a fé é emocionante. Ela não é emocional.
A fé não está resumida ou reduzida aos afetos que a gente sente, porque nós baseamos a nossa fala na vida de Abacuque hoje pela manhã. As decepções, as euforias, os picos emocionais que vivemos. A nossa vida, ela é composta de sorrisos e lágrimas. Mas Abacuque vai nos fortalecer nesta noite, porque deixa para nós essa celebre frase: o justo não vive pela emoção, o justo não vive pelas decepções que sofreu, o justo vive pela fé, e essa é a vitória que vence o mundo. E o que nós aprendemos pela manhã, Ibarque, é entender que somente desvinculando das emoções, dos afetos, para entrar no lugar que diz respeito à fé. Essa foi a nossa palavra pela manhã. E aí eu preciso compreender e ser entendido e compreendido esta noite. Porque se uma vida de fé é necessário para que vivamos até o dia que Jesus voltar para nos buscar, eu preciso compreender que a fé, ela nos traz a capacidade para esperar. Uma vida de fé nos ensina que eu preciso ter a capacidade de esperar, irmãos. E a pergunta é: como esperar se não há fé? Como ter uma vida de fé se não há capacidade em nós de aguardar? Por isso eu quero basear a minha fala diante de vós essa noite, para trabalhar tudo aquilo que Deus deseja no nosso coração, para entender e compreender e confiar e falar e aguardar que o agir de Deus é mediante a sua fé. Eu posso ouvir um amém? Amém. Salmo 40, verso 1. Eu queria basear essa fala dessa noite. Falamos Abacuque capítulo 2, verso 4, parte B. Mas eu quero falar de uma fé que confia e aguarda. Falávamos domingo passado sobre uma fé que permeia e continua mesmo quando há silêncio em Deus. Falávamos no domingo anterior de uma fé que é saudável. E aí nós somos otorgados pelo nosso pastor na primeira mensagem, domingo de março, de uma fé para a salvação. Há 3 tipos de fé, irmãos, que nós precisamos compreender e entender que Deus deseja habilitar na nossa vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? A fé para a salvação, diga aleluia. Não, diga aleluia. Isso, glória a Deus. Nós precisamos compreender que o nosso pastor falou sobre essa fé. O dom de fé. E eu queria basear essa fala na fé para a vida cristã. E aí, irmãos, Salmo 40, verso 1 vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A versão aqui vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Precisamos entender, irmãos, e compreender que a fé não é uma fala, não é uma frase. Falar de fé é um estilo de vida. E quando falamos pela manhã que a fé tem essa capacidade de crer contra a esperança, crer diante de qualquer desafio ou circunstância que vivemos ou que estamos vivendo. Precisamos entender que toda a promessa de Deus não é instantânea, irmãos. Pois o que fundamenta a fé é a palavra de Deus. E aí, nesta noite, eu queria trazer a compreensão da igreja, que mesmo diante de uma fé que modifica, mesmo diante de uma fé que temos do tamanho de um grão de mostarda, precisaremos compreender o Salmo 40, no verso 1,
para não fraquejar na fé, é que termos a capacidade de esperar em Deus, mesmo diante de todos os desafios. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por isso que um sábio vai dizer no livro de Eclesiastes, irmãos, que há tempo para tudo, é tempo de ganhar, é tempo de perder. Ele vai tratar as antagonias da vida. É tempo de ganhar, é tempo de perder, é tempo de chorar, é tempo de se alegrar. Esse homem vai dizer que há tempo para tudo e todas as coisas debaixo dos céus. Mas o que nos falta como filhos que somos é a capacidade de esperar em Deus. Quantos gostam de esperar, irmão? Ninguém. Esse é o nosso grande problema. Nós vivemos como uma geração imediatista, irmãos. Se você vai a um restaurante, a um lugar para comer, a comida no restaurante A é boa, mas a fila é grande. A comida no restaurante B não é tão boa, mas a fila é menor. Muitas das vezes nós optamos pelo restaurante B, porque não temos a capacidade de esperar a fila do restaurante A. Por isso que o Eclesiastes vai declarar para nós: há tempo para tudo, irmãos. E falar de fé é trazer essa consciência para nossa mente que eu preciso confiar e esperar pacientemente em Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Há um intervalo, irmãos, entre a promessa de Deus e seu cumprimento. A espera não é que Deus seja um Deus ruim, não é que Deus ele não está ouvindo a sua oração, não é que Deus não tem interesse por aquilo que nós estamos orando, ou por aquilo que estamos passando, ou pelas situações que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender que a espera, Rafael, ela nos fará amadurecer segundo a fé que temos nele. Precisamos compreender, irmãos, e falar de esperar é falar de Abraão, 25 anos. Falar de esperar é falar de José, 13 anos. Falar de esperar é falar de Davi, 15 anos esperando a promessa se cumprir. Eu não sei, irmãos, há quanto tempo você está orando por aquilo, ou por algo, ou por alguma coisa. De repente o tempo já se foi, já passaram-se o tempo, e a pergunta é: será que eu e você temos uma fé salvífica que vive para esperar esse tempo de Deus? O maior conceito de fé, irmãos, muitas das vezes, é que tudo precisa acontecer de forma rápida. Nos foi inserido que quando eu oro precisa acontecer. Muitas das vezes achamos que Deus é um engenho da lâmpada, que ao sacudir ou acariciar, sai um gênio e realiza os nossos desejos. Muitos conceitos errôneos sobre fé nos foi inserido como cristãos que somos. E aí precisamos entender, irmãos, que a fé vai nos fazer utilizar um elemento chamado paciência. Ninguém tem paciência. As circunstâncias da minha e da sua vida têm nos roubado a nossa paciência. Os desafios que estamos vivendo, os percalços, os problemas, nos têm arrancado desse lugar de paciência, de espera, de confiança. Quem confia, espera, e quem espera, confia. Mas aí, irmãos, precisamos entender. Por isso que o livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 25, vai dizer: se porém esperarmos o que vemos, com perseverança aguardaremos. Entenda uma coisa: nossas emoções vai fazer-nos criarmos cenários a partir das nossas expectativas de que Deus vai fazer do jeito como eu quero e do jeito que eu quero. As nossas carências vai criar cenários para que Deus haja conforme o teu coração. E é complicado, irmãos. Vemos isso
No livro de 2 Reis, no capítulo 5, vai se passar a história de Naamã, irmãos. Ele vai questionar o profeta, porque ele achou que seria de uma forma. Mas o profeta vai mandá-lo mergulhar no rio por 7 vezes. Eu não sei qual é o cenário que nós, como crentes, homens e mulheres, estamos criando diante das nossas decepções, diante das nossas desilusões, diante dos nossos desafios, para que Deus haja conforme o nosso coração. E a pergunta é: como está o teu coração? Como está a sua vida para viver uma vida separada de tudo aquilo que Deus deseja? Tudo aquilo que Deus deseja fazer não parte a partir das nossas decepções. Às vezes a gente costura, desenha a maneira exata de como Deus precisa trabalhar na nossa fé. Irmãos, precisamos compreender, queridos, que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Às vezes você chegou nesse lugar, tem vivido uma vida difícil, complicada e tem desenhado a forma de como Deus vai agir. Eu não preciso ficar preocupado, nós não precisamos nos preocupar da forma e do modelo que Deus vai agir. Eu só preciso confiar. Eu só preciso viver por fé e ter uma fé que me faz aguardar com paciência no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Nossas emoções faz com que nós criamos um cenário a partir das nossas expectativas, irmãos. De como Deus vai fazer, do jeito como Ele tem que fazer, para contemplar as nossas carências, os nossos anseios. Voltamos lá para Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque estava questionando, dizendo: Deus, eu estou passando por isso, Deus, estou vivendo isso. Age aqui da forma que eu acho que o Senhor tem que agir. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós oramos ao Senhor e pedimos: Deus, faz dessa forma, Deus, age desse jeito. Não, irmãos. A confiança plena em Deus, aquilo que nós estamos falando nesse março maravilhoso de fé, é fechar os olhos e confiar naquilo que Deus liberou sobre nós. E Deus já tem liberado algo sobre nossas vidas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus, na sua grandeza, vai contrariar, irmãos, todas as nossas expectativas. Porém, vai tornar a nossa fé cada vez mais forte, cada vez mais sólida. E ir para Salmo 40, verso 1, é entender o que o salmista está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e me socorreu. Falar sobre fé, irmãos, é entrar nesse lugar de orar ao Senhor e esperar Deus agir. O salmista não vai declarar que Deus não o ouviu, vai declarar que Deus não o socorreu, ele declara que Deus ouviu e me socorreu. Às vezes o que nos tem faltado para ver a boa mão de Deus, o agir de Deus, é esperar com paciência, é esperar com tranquilidade, é esperar com confiança em Deus, irmãos. Oh, glória! Oh, aleluia! Precisamos entender, irmãos, o que tem anulado a mão de Deus é a nossa incredulidade. A incredulidade, irmãos, ela anula a promessa de Deus na vida de qualquer crente. Por isso, Hebreus capítulo 6, no verso 12, vai declarar: não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. O que falar de Abraão, irmãos? Um homem que por 25 anos aguardou uma promessa. Ele não ficou questionando, perguntando quando ia acontecer. O que falar de Noé, que ouviu uma vez a voz de Deus e cumpriu o propósito? Precisamos entender, irmãos,
que a paciência nos fará herdar a promessa. Eu queria atrair vocês para esse lugar essa noite, no lugar onde nos tem faltado, que é o lugar da paciência, que é o lugar do aguardar. O grande problema é que nos inseriram no Salmo 70, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Irmãos, Deus nunca vai chegar atrasado, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é grande. Deus sempre vai agir na sua vida de uma forma e na hora que Ele tem que agir, irmãos. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que nós precisamos acreditar no Senhor. E a igreja que crer essa noite, diga glória a Deus. Diga aleluia! Hebreus capítulo 6, no verso 12, vai declarar: temos que ter fé e paciência. Não adianta falar esses 31 dias do mês de março sobre fé, se ela não andar em comum acordo paralelamente à paciência, irmãos. Porque eu acredito que nesses dias que estamos sendo inseridos nesse lugar, eu e você temos orado para grandes coisas, grandes feitos de Deus. Mas o mês está acabando e nada aconteceu. E aí, o que fazer? O grande problema é, irmãos, que muitos de nós entramos no lugar da murmuração. Diga murmuração. Não, diga murmuração. E ficar distante da construção da fé, irmãos. A murmuração nos deixa distante de tudo aquilo que Deus deseja fazer. A murmuração impede esse lugar de Deus agir na minha e na sua vida. Olha para o povo de Israel. Andou por muitos anos no Egito, mas quando foi liberto, continuou murmurando no deserto. Haveria um tempo de curto período para ele chegar na terra prometida. Mas a murmuração os fez demorar mais tempo. E o grande problema é que a murmuração, irmãos, os impediu de acessar a terra prometida. De repente você chegou aqui esta noite, tem murmurado de muitas coisas que ainda não aconteceu e não vão acontecer, porque o murmurador jamais pisa na terra prometida. Precisamos sair desse lugar essa noite, irmãos. E se vamos falar de fé, fé tem que ser um estilo de vida. Eu preciso ter um estilo de vida que baseie a minha vida na fé, no meu autor e no meu consumador da minha e da nossa fé, irmãos. Precisamos entender, irmãos. A gente vem no culto, está trilhando a rota do pecado, porque achamos que Deus está aprisionado nas nossas carências. Somos carentes demais. Somos seres que andamos com as nossas carências amarradas. E todas as vezes nós queremos apresentar para Deus e achamos que Deus não nos está ouvindo e não está vendo. E aí a gente, muitas das vezes, até questionamos: será que Deus está vendo? Qual é a sua carência, irmãos? Qual é o seu desafio? Deus, Ele jamais vai responder a sua carência. Ele vai responder a sua fé. Precisamos compreender, irmãos. Precisamos corrigir o nosso coração. Diga, eu preciso. Diga, eu preciso corrigir o meu coração. Corrigir o meu coração. E confiar sem reserva. Sem reserva. E o nosso maior desafio, irmãos, não é como fazemos, que você até faz, eu até faço. É da forma em qual nós cremos. E o interessante é, irmãos, o livro de 1 Reis, no capítulo 17, também vai mencionar uma viúva, onde o profeta estava sendo alimentado, mas Deus libera uma palavra sobre o profeta para que ele fosse a uma viúva. E o interessante é, irmãos, que Deus fala a esse profeta dizendo: vai a viúva de Sarepta, porque eu já ordenei para que ela o alimente.
E o interessante aqui desta passagem de 1 Reis, capítulo 17, que quando ele chega em Sarepta, quando ele fala com aquela viúva, ela estava colhendo gravetos para preparar um bolo da sua última refeição, para comer com o seu filho e morrer. Mas Deus não tinha dito que ele já tinha liberado uma viúva para alimentar o profeta. Mas quando ele chega diante daquela viúva, irmãos, ele percebe que aquela mulher vai ser movida de uma forma sobrenatural. E o interessante é, irmãos, que aquela mulher vai ouvir a palavra do profeta. Ele vai dizer: me dá um copo d'água. O copo d'água, irmãos, não era a sua necessidade, mas era a necessidade de um povo como um todo. Mas ela sai para liberar para aquele profeta o copo d'água. Quando ela está se direcionando para liberar o copo d'água para o profeta, ele vai dizer: faz o bolo, mas faz primeiro para mim. O que precisamos entender é que uma vida de fé, que o justo vive pela fé, não é a forma em qual nós fazemos, é a forma pela qual nós acreditamos. Aquela mulher acredita na palavra do profeta. E a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, a farinha daquela panela não faltou, até que voltasse a chover novamente na terra. Como você está fazendo? Não é a mesma forma pela qual nós estamos crendo. Porque fazer a gente até faz. O difícil é confiar diligentemente naquilo que o Senhor está dizendo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? A importância de confiar em Deus, irmãos. A fé, como eu dizia pela manhã e volto a dizer, ela não é emocional, ela é emocionante. Agora você imagina essa viúva após fazer o bolo para o profeta e voltar para sua casa e perceber que a farinha não faltou. Olha a viúva de 1 Reis, olha a viúva de 2 Reis. O azeite não faltou, irmãos. Entenda uma coisa: a fé é emocionante, não é emocional. A fé que eu e você precisamos ter em Deus, ela não é movida pelas nossas emoções, pelas nossas carências. É movido pela vontade de Deus agir e na minha e na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus. Precisamos entender, irmãos, o que Deus está nos inserindo nesse mês de março. É a batalha da fé. Não adianta nada eu subir nesse lugar e declarar que o justo viverá pela fé, se você não entender que precisa combater comigo e com você mesmo. A batalha da fé, irmãos. Precisamos batalhar a fé. Diga, eu preciso. Diga, eu preciso batalhar pela fé. Batalhar pela fé. E batalhar pela fé, irmãos, é entrar nesse lugar de maturidade, de confiança plena. Entrar nesse lugar e entender que a fé que nós precisamos ter em Deus, ela não é uma fé mental, irmãos. Porque declaramos, muitas das vezes temos fé, mas é uma fé que só move a sua mente para orar e ela não sai nem do teto. Precisamos batalhar pela fé, irmãos. Precisamos crescer. Pois quem tem expectativa normalmente está planejando as suas carências e suas expectativas emocionais, irmãos. E achamos que a fé é emoção. Não são coisas que andam juntos. Não andam juntos. A fé e a emoção, elas não vão andar juntos. Diga glória a Deus. A fé é uma virtude que foi habilitada para você como crente, como filho de Deus. É o maior benefício que Deus liberou sobre você, pelo autor e consumador da nossa fé. O interessante é, irmãos, nós estamos num grande desafio nesses últimos dias da igreja. É ser desafiado a sair desse lugar de descredibilidade. É sair desse lugar de desconfiança. É sair desse lugar onde a minha fé não é uma fé que move nada. Irmãos,
Pegamos a Bíblia, lemos diariamente, eu acredito que sim. Vemos tantas histórias, tantos acontecimentos. Ligamos a televisão, vemos as mensagens, olhamos os feeds das nossas redes sociais, vemos tantos milagres. E por que não acontece na minha vida? Por que não acontece na sua vida? Será que o Deus da televisão, será que o Deus da Bíblia é totalmente diferente do meu e o seu Deus? Pô, irmãos, não é. É porque a fé que eles têm é uma fé que move montanhas. É uma fé que move regiões. Falávamos pela manhã que a fé é uma ponte, irmãos, que liga o sobrenatural ao natural. E a Bíblia vai declarar que a nossa fé, irmãos, ela não precisa ser grande. Ela precisa ser como de um tamanho de um grão de mostarda. Pequena, ela não precisa ser grande. Mas se eu e você não estamos movendo nada, a nossa fé é muito menor do que um grão de mostarda. A batalha da fé, irmãos, precisa nos levar para um outro nível. Isso quer dizer continuar seguindo firme no mesmo tempo, no mesmo decepcionado, mesmo machucado, mesmo amargurado. Na batalha da fé, irmãos, precisamos entender o que Isaías vai declarar no capítulo 40, no verso 31. Ele vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correm e não ficarão exaustos, andam e não se cansam. Entenda uma coisa: o seu cansaço, a sua frustração, todas as machucaduras, as suas decepções, elas estão te derrubando, porque a sua fé está diminuindo. Se nós aumentarmos o nosso nível de fé, isso jamais vai nos paralisar, irmãos. Que a fé, ela não é utilizada apenas para Deus nos dar coisas. A fé não é utilizada só para Deus nos beneficiar segundo as nossas emoções. A fé também é um escudo que nos habilita a não viver todas as decepções, todas as machucaduras, todas as amarguras que a vida tem nos levado no dia a dia. Que precisamos compreender, igreja. Chega de ser um crente que vive a partir das expectativas. Em um lugar, em gente que a gente projeta alguma coisa, a partir das nossas expectativas e emoções. Deus está dizendo para nós: precisamos dar um basta das nossas emoções, para que elas não bloqueiem o nosso nível de fé. Precisamos avançar nesses dias. Precisamos ser inseridos num voo, irmãos, constante, para o alto e avante, vencendo em Cristo. Eu posso ouvir no glória a Deus? Livro de Tiago, no capítulo 5, o verso 7 ao 8 vai declarar: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a piedosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Uma vida de fé, irmãos, é como viver o ciclo vital. É como viver o ciclo vital dos seres humanos e das plantas. Nós aprendemos lá atrás na escola que o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E uma vida de fé, ela também vai seguir esse ciclo, irmãos. Você vai crescer, vai nascer a sua fé. Ela vai crescer, ela vai reproduzir. E ela não vai envelhecer, porque o próprio apóstolo Paulo vai declarar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porém, a batalha pela fé, irmãos, é algo diferente. Precisamos batalhar e guerrear nesse lugar de fé. Quantas portas fechadas, quantos sonhos inacabados, quantas vidas fracas, quantas pessoas desistidas, quantas pessoas pararam. Olha a sua volta, olha o nosso cotidiano, olha onde nós moramos, olha as pessoas que vivem ao nosso redor.
elas sobrevivem, elas não vivem. Que viver e sobreviver são coisas distintas, parecem iguais. Sobreviver, irmãos, muitos sobrevivem por aparelho, respirando por aparelho, mas viver não. Viver é uma vida saudável. De repente você não tem vivido uma vida saudável em Deus, porque não tem acolhido a frase célebre de Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. De repente você não está vivendo, você está sobrevivendo, está andando, está respirando por aparelho, porque você precisa entrar nesse lugar da batalha da fé e aguardar que o Senhor, irmãos, porque pessoas vão cair, pessoas vão desistir, mas pela fé, diga pela fé, eu vou continuar, eu vou permanecer firme. Eu vou continuar, eu vou permanecer firme, porque a fé, irmão, vai sustentar toda e qualquer promessa. Olha os homens da fé, de fé, a vida deles também foram desafiadas, eles viveram os seus percalços, os seus problemas, foram desafiados a crer, irmãos. Olha Abraão, irmãos, que para nós é o pai da fé. A Bíblia vai falar que Abraão deixou pegadas de fé para que eu e você andássemos nela. Abraão creu num Deus que não era o seu Deus. Ouviu uma voz para sair do meio da sua parentela, irmãos. Foi para um lugar onde ele não sabia onde era. E como nós falávamos pela manhã e mencionamos agora, a lei da primeira menção, irmãos. Quando algo é mencionado pela primeira vez, se torna base para outras menções. Abraão é chamado do pai da fé porque foi o primeiro homem a confiar, a ter fé em Deus. E a pergunta é, por que você não tem fé? A fé vai nos sustentar, irmãos. Ela vai nos ajudar. Porque o justo viverá pela fé. Falar isso para vocês é com muito temor e tremor, porque não adianta falar algo no qual eu não vivo. Não adianta escrever algo aqui e falar para aparecer numa pregação. Falar sobre fé não é falar, é viver. Nós precisamos entrar nesse lugar. Existe uma porta que precisa ser aberta por mim e por você essa noite. A fé não pode nos emocionar, irmãos. Na verdade, ela nos prepara e nos treina para viver uma vida além. Precisamos entrar nesse lugar de maturidade, para entender, irmãos, e compreender, pois precisamos continuar olhando para o nosso autor e o nosso consumador da nossa fé. Teremos desafios, irmãos. Se eu perguntar daqui do altar quantos têm vivido desafios nesses 3 meses que já se vão, nesse ano de 2025, nós vamos chorar, vamos fazer vigília de 24, 72, meu Deus, dias, ouvindo um após o outro. Nós estamos sendo desafiados, irmãos, todos os dias, a viver a batalha da fé. E se você fraquejar, você vai desistir. Quando você levanta da sua cama, irmãos, e tem um desafio para ser solucionado ou resolvido, você precisa entrar nesse lugar da batalha da fé, irmãos, e crer e confiar, olhando e acreditando para viver tudo aquilo que Deus já falou. E a pergunta é, quem aqui ainda não ouviu Deus falar? Quem aqui não tem a certeza daquilo que Deus diz sobre você? Quem aqui não tem a certeza daquilo que Deus fala a seu respeito? Quem aqui tem dúvida daquilo que Deus já liberou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos? Todos nós, irmãos. Nisso precisamos acreditar, acima de qualquer coisa. A nossa fé, ela não vive por emoções. Porque se a nossa fé for baseada em emoções, nós vamos perder a batalha da fé. É por isso que o salmista vai declarar no Salmo 40, no verso 1: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, pois continuamos olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé.
E aí nós falávamos e fechávamos a mensagem pela manhã sobre a oração e a canção de Abacuque. Ele começa questionando Deus, porque o povo estava vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de desafio. O capítulo 2, no verso 4, parte B, ele vai trazer a frase celebre que norteou a nossa mensagem: o justo viverá pela fé. E na batalha da fé, irmãos, a nossa paciência em aguardar o que Deus vai fazer, nós precisamos cantar a canção de Abacuque todos os dias. Se nós entrarmos nesse lugar, nenhuma voz, nenhum sofisma, nenhum engano, nenhuma mentira de Satanás vai nos alcançar, porque os nossos olhos estão fixos no nosso autor e consumador da nossa fé. Por isso que Abacuque vai nos ensinar, irmãos, ainda que a figueira não floresça, ele vai fechar essa canção dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei que motivo você tem para se alegrar no Senhor. Eu não sei qual é o motivo que você está buscando para se alegrar no Senhor. Entenda uma coisa: se Deus fizer, nós cantamos a canção, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Mas será que isso é verdade para nós mesmos? Será que se Deus não fizer, eu continuo confiando? Nós precisamos sair desse lugar, irmãos. Há uma batalha a ser travada na terra, e ela só será vencida de fé em fé. Como diz uma canção muito antiga: rastei o baú pela manhã e vou arrastar de novo. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Ouvi no Google esses dias. Você pode dizer um glória a Deus? O justo vive pela fé. Diga: o justo vive pela fé. Não, irmão, diga: o justo vive pela fé. Não por impressões, não por opiniões, não por críticas, não por achismo, não por carência. O justo vive pela fé, irmãos. Você não vai viver baseado nas suas carências, nas suas machucaduras, nas suas arranhaduras. Você vive por fé. A sua vida é alimentada pela fé que você tem em Deus. Precisamos entender isso, irmãos, e decidir arduamente no nosso coração viver além das nossas decepções, além das nossas emoções, porque nós vamos orar, mas o tempo quem determina é Ele. Nós vamos pedir, mas o tempo quem determina é Ele. Nós vamos chorar, mas o tempo quem determina é Ele. Nós vamos questionar, mas o tempo quem determina é Ele. Por isso que o salmista vai nos deixar a instrução: esperei com paciência no Senhor. O que nos tem feito desistir é a falta da paciência, é a falta da espera. Não gostamos de esperar. Não sei você, eu não gosto de esperar. É por isso que eu sempre me arrumo e gosto de sair antes. Quem não gosta de esperar, também não gosta de deixar ninguém esperando. Precisamos entender, irmãos, que preservar até o fim. O que precisamos buscar nessa noite é entender que sua vida, a minha vida, ela precisa entrar nesse lugar de justificação. E a pergunta é: Wilder, como a minha vida entra nesse lugar de justificativa? Somente pela fé. Se o justo vive pela fé, e se você não tem vivido pela fé, o problema é o seu lugar de justo ou a sua falta de fé. Precisamos fazer essa introspectiva, irmãos. Olhar para dentro de nós e perceber esse lugar. Será que eu não sou justo ou está me faltando fé? Precisamos entender, irmãos, que a maioria de nós estamos vivendo problemas, falta de avanço, progresso, uma velocidade maior do que aquela que estamos andando. Não por conta da maioria da gente, mas nos falta acreditar. Andamos desacreditados demais. Como diz a canção Estrada da Fé, é uma canção que de repente você pode basear sua oração em casa mais tarde. Ouça essa canção. Quero andar pela estrada da fé, irmãos. Mas só vamos conseguir andar nesse lugar, nessa estrada da fé, se corrigirmos o nosso coração.
O nosso coração precisa ser corrigido. O nosso coração precisa crer. Como corrigir o coração? Parar de olhar para o lado. Ficar olhando para o tempo. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os teus desafios. Pare de olhar para as tuas machucaduras. Pare de olhar para os seus problemas. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para qualquer outra coisa que não te traga fé. Pare de olhar para qualquer outro lugar que não seja o autor e consumador da sua fé. O que nos tem faltado, irmãos, é olhar sempre para Ele, voltar para Ele, olhar nele, viver nele. E caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. A nossa luta é por tantas coisas, porém precisamos batalhar pela fé nesses dias. Pois nos foi dado um patrimônio, irmãos. A fé foi outorgada a você. Com ela vencemos o mundo. Com ela vencemos o mal. Com ela vencemos as crises. Com ela vencemos o mercado. Com ela vencemos qualquer coisa. A fé vence qualquer coisa. A fé avança em qualquer lugar. A fé abre portas aonde não tem porta. A fé abre janelas aonde não há janelas. A fé abre os céus. A fé move a mão de Deus, irmãos. Não, se é para Ele, pode ser melhor. E eu queria habilitar seu coração, finalizando esta palavra. Repetindo mais uma vez, 1 de João, capítulo 5, verso 4. Isso é para mim, ouro. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você tem perdido as suas guerras, se você tem perdido os seus desafios, se tudo que você tem tentado fazer não tem dado certo, essa é a noite de batalharmos pela fé. De repente, vozes estão te falando para que você desista, para que você não avance nesse lugar, que você não é capaz, que você não pode. Ouça o que de 1 João está dizendo para nós: o que é nascido de Deus vence o mundo, e não há nada que não é vencido pela nossa fé. Não há desafios que permaneçam em pé, não há muralhas, não há nada, irmãos. Porque a Bíblia mesmo vai nos deixar a instrução. Se tivermos fé, nós transportaremos os montes. Nós precisamos entrar nessa batalha de fé, irmãos. Porque a nossa fé vence o mundo.